a quarentena está esticada até dezembro. Eu, na verdade, nem sabia que ela existia mais, viu, Mayra de Jaime? Tudo bem? Oi, Ronald, Sônia, Zaidan, boa tarde para todos. Mayra. Obrigada. Pois é, então temos quarentena ainda. Foi prorrogada até dia 16 de dezembro. E a gente teria ontem a reclassificação de fases do Plano São Paulo, mas isso foi adiado para o dia 30 de novembro por causa daquele problema, daquela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde que contabiliza os dados da Covid-19 na semana passada. Mas hoje é dia 17. Então só dia 30 eles vão pensar na requalificação? Pois é, bem depois da eleição. Bem depois, mas que coisa, um dia depois do segundo turno, é isso? Exatamente. Porque foi registrado aí um aumento nas internações, né? Finalmente o governo de São Paulo admitiu que teve esse aumento de 18% em hospitais públicos e privados aqui da cidade de São Paulo. Então, tem esse indicador de que as internações estão crescendo, mas como teve esse problema no sistema do Ministério da Saúde, eles estão esperando para ver se isso vai se confirmar. Porque quando você não tem muitos dados numa semana, às vezes fica represado. E aí, na semana seguinte, tem mais. Então, para confirmar se realmente teve esse aumento, mas, sinceramente, é a percepção que todos nós estamos tendo, né, desse aumento de casos. Então, eles vão ver, então vão esperar um pouquinho para poder fazer essa reclassificação. Muito bem. Hoje não teve a entrevista coletiva, aquela que o governador participa, né? Hoje, na terça-feira, não rola, né? Não, é de segunda e de quinta. Segunda e de quinta-feira. Muito bem. Quem é que vai falar aqui na Sonora, Mayra? É o Jean Gorenstein. Vamos ouvi-lo. Esses números ocorreram após o feriado e repercutem sobre a questão relacionada à aglomeração e também intimamente relacionada à não vigilância daquelas normas de segurança como distanciamento, evitando-se aglomerações e uso de máscaras. O básico, né? E ele explica justamente que esse aumento veio depois do último feriado, quando ocorreram aglomerações em vários locais aí do estado de São Paulo e deu nisso, nesse aumento aí de internações. Muito bem. Agora, no dia 12, Mayra, ele havia negado, né? Exatamente, a gente fez várias matérias falando sobre esse aumento relatado por médicos, né? Os médicos já vinham alertando de hospitais particulares, o governo estava negando e agora realmente teve que admitir. Que coisa. Isso eu queria pegar até um gancho no que o Zaidan estava falando sobre sociedades. Que você falou, Zaidan, que a máquina europeia está sendo usada, né, para proteger a sociedade, os países mais antigos, etc. E, de fato, isso faz parte da educação da população lá. Eu comentava com o Ronald agora nos bastidores que a solidariedade, enfim, a ajuda, o amor ao próximo, não é porque as pessoas acordaram todas encantadas e cheias de amor para ajudar. Isso vem de berço. A pessoa tem que ajudar o outro, senão ela não vive em sociedade, senão não é cidadania. Então, a gente precisa aprender a conviver com isso. Então, a pandemia, ela revelou muito das desigualdades e revelou também muito da solidariedade. Então, a gente está numa época de extremos. Agora, o que precisa ser feito é que quem está no poder, as autoridades, quem está na administração, fornecer elementos para que a sociedade também possa agir. Como, por exemplo, informação. E aí, Zaidan, não o que viu você com acha? esse papo, não viu com esse papo de que os números oficiais não confirmam o que a mídia está dizendo. Porque aqui, em todo lugar, né, de presidente de clube de futebol ao presidente da República, passando pelo governador de cada estado, então não é a mídia, né? A mídia, a imprensa está divulgando. Não, peraí, mas ela tirou esses números de onde? Dos hospitais. Porque não é nem número de casos, hein? Porque o Brasil não testa. O Brasil não testa. Aliás, se você quiser fazer um teste decente agora, você vai ter de pagar. Não é? Agora, o Brasil não testa. Então, 5 milhões, 6 milhões, não sei qual o número oficial hoje. Eu pago, porque não posso arriscar minha família. E o número é muito maior de gente que contraiu o vírus e se livrou dele. Muitos nem tiveram sintomas, tá tudo muito bem. Agora, quando você fala em dados de hospitais, você não está falando de assintomáticos. Você está falando de gente que precisou ir ao hospital. E se esse número cresce, isso é uma preocupação. E não é só o hospital público, como o Dória fez naquela coletiva. Ele tratou só dos hospitais públicos. O problema aqui não é se é público ou privado. É a doença que está sendo enfrentada.
não é verdade? Exatamente. E outra coisa, também na Europa, em todo lugar do mundo, na verdade, a não ser nas ditaduras, né? Nas ditaduras você controla a população, tal, mas ninguém por isso vai aplaudir ditadura, né? A China que fica vigiando os seus cidadãos, a Coreia do Norte, onde você não dá um passo sem que o Estado aprove. Isso é detestável, abominável. Abominável. Agora, nas democracias, todas elas tiveram problema de muitas pessoas que deram a banana para o risco. Porque tá tudo muito bem. O problema não é você, meu chapa. O problema é que você pode passar o vírus para alguém que tem problemas de saúde. Que é vulnerável, não é verdade? Exatamente. Mesmo aquela pessoa que já teve contato com o vírus, já teve a Covid-19, não pode ficar aí saindo como se, oba, eu já me livrei. Não. Existe a outra pessoa ao lado. Ô Zaidão, os números... Desculpa, Ronald. Diga, não, só para fechar os números que você havia destacado, o número de casos hoje de 5.876.000 e o de morte de 166.067. E aquele negócio, né? Todos nós queremos que as pessoas tenham trabalho, não é? Que estejam abertos os bares, as sapatarias, as lojas, as fábricas, todo o comércio, o setor de serviços, o encanador, o eletricista, todo mundo trabalhando, lógico. A questão é aquilo que não é necessário e que pode ser adiado. E é nesse pé que todos os especialistas estão dizendo que houve um exagero. Exato. Ninguém está falando... A gente tem um flagelo tão grande que é o transporte público, né, Zaidan, e é flagelo por várias óticas, né? Tanto por quem precisa usar todos os dias, independente de pandemia, porque o transporte é uma droga, e em outro aspecto, porque precisa se deslocar. E tem uma pandemia aí e não tem nada, tudo que é pedido para outros ambientes, para o transporte público, e ninguém dá a menor bola, porque você pode ficar do lado de quantas pessoas for. Ninguém está impedindo que gente entre num ônibus, por exemplo, para que você se sinta seguro, né? Isso definitivamente não acontece. Então é esse tipo de detalhe das rotinas que precisa ser exaltado. As pessoas continuam nas rotinas obrigatórias, porém as outras rotinas têm que ser deixadas de lado, tem que cuidar da prevenção. É onde o governo apontou aí, festas, eventos, as pessoas estão achando que dá para jantar com os amigos que você não via há 6 meses, cara a cara numa mesa sem que nada aconteça.